Graça e paz, eu sou a mestra Kelly Freitas e hoje nós estamos aqui na nossa EBGET, Escola Bíblica Getsemane. Eu quero convidar você que está nos assistindo a curtir essa videoaula, dar o seu like, a compartilhar para que outras pessoas possam aprender um pouco mais sobre a Palavra de Deus. E hoje nós estaremos trabalhando com um princípio bíblico. O tema da nossa lição de hoje é Caráter, um princípio bíblico, parte 1 desta aula de hoje. O nosso respaldo bíblico, ele se encontra no livro de Mateus, capítulo 5. Ele vai do versículo 3 ao 6, mas eu vou fazer somente a leitura do versículo 3. Amém? Vamos ler juntos? Bem-aventurados, humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Amém? Caráter é a qualidade inerente de cada um. O modo de ser é o conjunto de traço e o conjunto das qualidades boas e má que determinam a conduta de cada um. É a índole, é o temperamento, é a natureza de cada ser humano, ok? Caráter é aquilo que caracteriza o que nós somos. Entretanto, o caráter de cada ser pode sofrer influências e alterações. Você sabia disso? E foi o que aconteceu comigo e com você, certo? A partir do momento da nossa conversão em Cristo Jesus, começou a haver uma mudação, uma transformação do nosso caráter, que com certeza era um caráter duvidoso, certo? Então, como crentes, nós vamos nos caracterizando cada vez mais na medida do nosso crescimento espiritual com o Senhor, que vai determinando progressivamente a transformação do nosso caráter e nos conduzindo ao caráter de Cristo e à maturidade espiritual. Essas características, elas vão nos demonstrando o nosso caráter de Cristo, porque ele vai surgindo em nós. Porque nós vamos retratando através das instruções recebidas pela palavra de Deus, que somos ministrados, no nosso mover de casa em casa, na nossa EBGET aqui online, presencial, nos nossos cultos, nós vamos sendo ministrados e, consequentemente, no devido momento do tempo do nosso devocional, nós vamos lendo, o Espírito vai nos conduzindo e nós começamos a praticar e vai havendo um crescimento do nosso caráter em direção ao caráter de Cristo, ok? Primeiro ponto da nossa aula de hoje, bem-aventurados humildes de espírito. Jesus, ele colocou as bem-aventuranças em uma sequência lógica. Dentro desse respaldo bíblico, do versículo 3 ao 6, ele vai discorrer perfeitamente, ok? Só um espírito humilde poderá entendê-las e aceitá-las, porque são opostas aos padrões do mundo. Então, as bem-aventuranças, elas correm na contramão do mundo, do que o mundo dita que é o correto. Ser humilde de espírito não quer dizer que nós devemos ser tímidos, fracos, acovardados, retraídos, despersonalizados ou economicamente pobre, ou seja, pessoas que a humildade é vista de uma outra forma. Para esse padrão do mundo, é ditamente a pobreza, é referente àquele que não tem nada, aquele mendigo que vive nas ruas. E essa humildade que o Senhor quer nos ensinar hoje, ela é diferente. Em Isaías 57:15, diz assim: porque assim diz o alto e o sublime,
que habita na eternidade e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito, como também com um contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e para vivificar o coração dos contritos. É esse nível de humildade que o Senhor Jesus nos ensina, que é diferente da do mundo. É aquele que se humilha diante da mão poderosa do Senhor, que está diante dele com o coração contrito, quebrantado, invocando o nome do Senhor, buscando o socorro bem presente. A principal característica de um humilde é não pensar de si, mas além do que convém. É aquele que ele não pensa em si quando ele se coloca diante do Senhor, mas ele se coloca debaixo da mão poderosa do Senhor na humildade, entendendo e reconhecendo que é necessário que ele seja humilde para que convenha viver as Escrituras do Senhor. Em Romanos 2:12-13 diz assim: porque pela graça que me é dada, digo a cada um dentre vós, que não pense de si mesmo, além do que se convém, antes pense com moderação, conforme a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Então ele está falando de uma graça, de graça. Então quando nós nos humilhamos diante da presença do Senhor, reconhecemos que não merecíamos o favor de Deus, a graça de Deus, mas mediante um momento de se humilhar e reconhecer que é pecador e que necessitou e necessita da graça do Senhor, pela fé recebe, e esse mesmo que recebe, ele tem direito e o dever, que é assim que a Escritura nos ensina, a entregar a outro a salvação, a conduzir o outro à salvação. Quem nós somos? Pecadores que necessitamos da misericórdia e graça de Deus todos os dias, porque todos os dias, como diz uma música aí, o pecado vem bater a nossa porta. Então cabe a mim e a você subjugá-lo, mas nós só vamos conseguir quando nós nos submetermos num espírito de humildade, que é a ausência do orgulho pessoal, da autossuficiência, da independência, da ausência do eu. Quando nós arrancarmos tudo isso, nos despirmos diante do Senhor em humildade, isso vai acontecer naturalmente. Os humildes de espírito não se vangloriam da sua origem, do seu porte físico, da sua formação cultural, da sua classe social, da sua situação financeira, das habilidades artísticas, dos dons, dos dotes, dos talentos que Deus dá. Pelo contrário, quando se é humilde de espírito, reconhece a sua pobreza interior diante de Deus, sente que nada que é e nada que tem não depende dele, mas depende totalmente da graça e da misericórdia de Deus, que tudo que ele tem, que tudo que ele é e pertence ao Senhor, que ele entende que a sabedoria veio do Senhor, ele entende que a humildade que habita nele, que faz com que ele haja humildemente diante de Deus e diante dos homens, veio do Senhor, não é algo da parte dele, mas sim algo que o Senhor entregou. O segundo ponto da nossa aula é bem-aventurados que choram. Preste atenção, será que é verdade que os que choram são felizes? Às vezes, isso se torna verdadeiro quando as pessoas choram de alegria, né? Às vezes as pessoas expressam, olha, esse choro que eu estou chorando agora é de alegria. Você já deve ter ouvido essa expressão, assim como eu. Mas para o mundo, as lágrimas não combinam com felicidade. Elas só têm que ser evitadas. Você tem que ser forte, ninguém precisa saber que você está sofrendo, passando por isso. Você não precisa falar nada para ninguém, você pode. É uma forma totalmente distorcida daquilo que Deus nos ensina.
Mas Jesus vem e nos ensina hoje que felizes são os que choram. Ele falava da sua atitude diante dos crentes, diante do crente que reconhece que é pecador. É isso que Jesus está nos ensinando. Bem-aventurados que choram, porque esses serão consolados. O choro, ele entrou através do pecado, e é por ele que eu e você devemos chorar. Nós devemos chorar diante de Jesus pelos nossos pecados. Mas eu e você, nós devemos nos prostrar todos os dias e fazer uma limpa. Nós já fomos para o encontro com Deus, nós já sabemos o caminho que temos que percorrer, que é em direção à cruz, nos arrepender, colocar os nossos pecados diante da cruz de Cristo, para que o Senhor venha nos resgatar e nos limpar e nos fazer ter um espírito humilde. Só quando nos tornamos humildes de espírito é que nós poderemos reconhecer e chorar pelos nossos pecados, nos arrependendo verdadeiramente diante de Deus e diante dos homens. Quando o pecado ele dói, porque o pecado ele dói, ele machuca. Quando nós verdadeiramente temos o espírito humilde, que nós pecamos, nós sabemos que estamos ferindo a santidade do Senhor que habita em nós, uma vez que ele nos diz que se ele é santo, nós temos que ser santo. Isso fere a santidade. E é por isso que muitas das vezes nós ficamos contritos, dobramos os nossos joelhos em perdão, Senhor. Eu errei, eu sei que eu errei, porque o Espírito Santo Consolador está dentro de nós, nos convencendo da justiça, do juízo e do pecado. Então, porque nós seremos consolados pelo Espírito Santo, porque ele habita em nós e vem verdadeiramente esse desejo, isso é uma promessa do Senhor. O Espírito Santo vem como consolador no momento em que nós erramos, que nós pecamos, nós dobramos o nosso joelho, entramos em contrição com o Senhor, apresentamos, nos arrependemos. E o arrependimento genuíno, queridos, é assim: você peca, errou, se arrepende e nunca mais comete. Esse é o verdadeiro arrependimento de um humilde de espírito em Cristo Jesus. O Espírito Santo, ele habita em mim e em você, justamente para nos arremeter ao arrependimento. E o arrependimento, quando nós erramos, traz a tristeza, mas o Espírito Santo vem com um consolo, transformando a tristeza em gozo de saber que fomos perdoados pelo Senhor. O consolo, ele trata também de nos arremeter para a salvação. O consolo do Senhor, a partir do momento que nós verdadeiramente reconhecemos que somos pecadores, porque é isso que acontece no encontro com Deus, que as escamas da nossa face caem e nós conseguimos enxergar quem nós somos. Vem o choro do arrependimento e aí entra o Espírito Santo com o consolo da salvação, de reconhecer que é pecador, mas que pode ser limpo pelo sangue de Jesus que foi derramado na cruz. Para nós termos essa experiência é muito simples, muito, muito simples. Basta todos os dias nós lermos e meditarmos a palavra de Deus, orar diante do Senhor, dobrar nosso joelho e pedir a revelação, que o Senhor venha arrancar todo o mau caminho de dentro de nós, que o Espírito Santo nos convença todos os dias da justiça, do juízo, do pecado. E vai vir com certeza o choro do arrependimento. E o Espírito Santo nos consola e nós conseguimos viver uma vida de bem-aventurança com o doce e amado Espírito Santo nos conduzindo todos os dias. 3. Bem-aventurados mansos. A palavra manso quer dizer domesticado, dando ideia de um cavalo amansado. Olha só, antes de sermos domesticados, ou no caso o cavalo, conjecturando agora, o cavalo novo, ele é abrutalhado, ele é brabo, dá saltos, pinotes e coices, mas olha só, quando ele se submete ao amansador e ele passa pelo amansamento, ele se torna
pacato, pacífico, sereno, tranquilo, dócil, a ponto de se deixar montar. É isso que o Senhor quer fazer conosco, conjecturando agora. Ele quer nos domesticar, nos amansar, nos tornar pessoas pacíficas, serenas, tranquilas, dóceis, para que Ele possa governar sobre nós. É isso que o Senhor quer em nós. Só nos tornando humildes de espírito, quando choramos os nossos pecados, nós vamos nos exercitando para se tornar mansos diante do Senhor, diante dos homens. É por isso que a transformação de um crente em Cristo Jesus, ela se dá de dentro para fora. Só os mansos, quando tiverem sido amansados pelo jugo de Cristo, é que serão verdadeiramente, as pessoas vão olhar e dizer: meu Deus, essa pessoa não era assim, ela não tinha essa atitude. As pessoas do nosso dia a dia, elas vão perceber isso, porque isso vai fluir como rios de água viva naturalmente, e nós vamos ter atitudes contrárias daquelas que nós tínhamos antes de reconhecer Jesus como o Senhor e suficiente e único Salvador. E vai chegar momentos que as pessoas vão dizer assim: meu Deus, o que foi que aconteceu? E aí essa é a sua oportunidade de testemunhar a palavra de Deus, de testemunhar a sua transformação através da palavra de Deus, de anunciar as boas novas do Senhor. Em Mateus capítulo 11, versículo 29 diz assim: tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração, e encontrareis descanso para as vossas almas. É verdade. A Bíblia também nos ensina que a palavra branda, ela traz paz, mas a palavra com ira, ela traz contenda e confusão. Mas que entre nós não seja assim. Eu creio que o Espírito Santo, ele já habita em mim e em você, e ele está transformando o nosso caráter. A mansidão, ela não é um sinônimo de fraqueza. Às vezes as pessoas acham que as pessoas que têm a vozinha mansa, elas são fracas. Lê do engano. Pelo contrário, é a suavidade dos fortes, cuja força está sob o controle de Jesus, que é o exemplo de mansidão. Jesus, ele não precisou gritar com ninguém para que as pessoas obedecessem tudo aquilo que ele ensinou. Você não vê em nenhum momento da palavra de Deus Jesus gritando com alguém, Jesus dando ordem, sendo um ditador. Não, pelo contrário. Jesus, o ministério dele foi somente ensinar a palavra, ensinar as verdades do Abba Pai, do seu Pai, de ser um filho obediente, de ser um filho leal, aquilo para que ele foi chamado e convocado. Ora, as duas primeiras aventuranças que eu já falei aqui para você, elas tratam das atitudes nossas para com Deus e para conosco mesmo. Já a terceira bem-aventurança, ela trata do nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Ser manso é lidar com pessoas, é lidar com adversidades, é lidar com situações que vão te roubar a paz. Como é que você age em meio à turbulência? Você sabe, você é uma pessoa que tem um espírito manso, brando e consegue resolver, ser o Zafenat Paneia, o resolvedor de problema? Nós seremos mansos a partir do momento quando nos tornamos pacientes, longânimos, bondosos, cheios do espírito de arrancar de dentro de nós todo o espírito de retaliação, de confusão, de desejo de revidar as ofensas do outro, do próximo. O Espírito Santo, ele brada dentro de nós. Ele sempre, epa, cala-te. Quem foi para o encontro com Deus foste tu e não ele. Deus sempre vai falar assim. O Espírito Santo vai bradar assim. Quando você se permitir em ouvir a voz do Senhor bradando dentro de você.
Os mansos, quando eles estiverem dispostos a ouvir. Ser manso é quando nós estamos dispostos a ouvir, mas não é ouvir qualquer coisa, é ouvir a palavra de Deus, é aprender e praticar as verdades. Quando nós aceitamos o ensino do Espírito Santo, que o Espírito Santo está nos conduzindo a fazer o que é certo, o correto, que está nas Escrituras, nós deixamos de ser guiados pelo nosso eu e nos permitimos ser guiados pelo senhorio de Cristo. É isso que o Senhor está falando nesse respaldo bíblico de hoje. O quarto ponto da nossa ministração é: bem-aventurados, famintos e sedentos por justiça. A Bíblia nos ensina 3 tipos de justiça: a legal, a moral e a social. Vamos para a primeira. A legal é estar em paz com Deus e não estar separado do pecado. É se sentir perdoado dos seus pecados pela fé que eu e você temos em Cristo Jesus. É dessa forma que o Senhor nos ensina na sua palavra. Em 1 João 1:9 diz assim, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Só o Senhor pode nos purificar, nos lavar com o seu sangue e ser alvo. Meu Deus, é algo que parece não natural e verdadeiramente não é. Quando uma pessoa se suja, se banha em sangue, ela não tem como ficar limpa, não é verdade? Mas só o Senhor pode operar esse milagre da salvação, lavar com o sangue carmesim dele e nós nos tornarmos mais limpos que a neve, nos libertar do pecado. O próximo é o moral, é a sede pela integridade, pela conduta que agrada a Deus, não se conforma com os padrões desse século. Moral é reconhecer a palavra. Ora, nós temos visto, é um tempo que as pessoas estão pegando as verdades e tornando elas mentiras e as mentiras verdades. E nós, como pessoas que verdadeiramente temos sede de justiça no Senhor, nós precisamos nos posicionar e dizer não a esse tipo de ideologias que querem dizer o contrário que a palavra nos ensina, que são as verdades que estão aqui contidas na palavra. Ora, nós estamos hoje num congresso de honra. A honra, ela é a contramão do mundo, porque o mundo nos ensina, desde a terra infância, de sermos pessoas desonrosas com Deus, desonrosa com os nossos pais, desonrosa com os nossos sacerdotes, desonrosos com as autoridades. É nos ensinado, o mundo nos ensina e muitas das vezes sem querer fazemos isso. E ser moral é isso, é seguir sendo íntegro pela luz da palavra de Deus. Em 1 Pedro 1,16 diz assim: porquanto está escrito, sede santo, porque eu sou santo. Eu e você, nós temos que exalar o bom perfume de Cristo, sendo humildes, sendo honestos, sendo aqueles que nos apresentamos diante de Deus quando reconhecemos que pecamos, sendo aqueles que serão pessoas íntegras que vão viver pela palavra de Deus. A próxima é a social, é a sede de promover os direitos humanos, da justiça nos tribunais, da integridade nos negócios e da honra no lar. Ora, a sociedade, a todo momento, os direitos humanos, nós estamos vendo tantas mazelas neste mundo, dos direitos humanos sendo totalmente degradados, da falta de justiça, negócios ilícitos, tanta corrupção, tanta desonra contra Deus, contra a autoridade estabelecida a esse país, aos nossos governantes, aos nossos sacerdotes, a figura do pai, a figura do sacerdote, do homem, do lar. Nós temos visto
tantas situações querendo desqualificar o sacerdote, a figura do homem, desclassificá-lo. Então nós entendemos que quando há esse nível de injustiça, esse nível de pecado, de desonra, nós reconhecemos que é preciso haver sim, a justiça do reino de Deus entrando dentro das nossas casas. Por isso que se faz necessário nós termos o mover dentro da nossa casa para ensinarmos o princípio da palavra para a nossa família, para nós não pecarmos e nem sermos vergonha para Deus. É isso que o Senhor nos está nos ensinando. E hoje nós estamos aqui no Congresso de Honra. Glória a Deus por esse congresso. Nós estaremos aprendendo sobre a honra a Deus, sobre a honra ao sacerdote e sobre a honra à nossa família, ao nosso lar. Venha estar conosco hoje presencialmente, se for possível. A conclusão hoje, antes eu quero ler ainda um respaldo que consolida esse princípio social que eu estou falando aqui. Está em Mateus capítulo 5, versículo 16, diz assim: assim resplandece a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifique a vosso Pai que estás nos céus. É assim que o Senhor nos quer, resplandecendo a sua justiça, a sua luz. Feliz é o homem que tem um profundo desejo de andar nos caminhos de Deus e viver pelos princípios da palavra, porque serão totalmente satisfeitos no Senhor. É isso que Deus está nos ensinando hoje. E agora sim, a nossa conclusão da nossa aula de hoje é que nós devemos ser humildes. Por quê? Porque o reino dos céus é dos humildes, é para mim e para você. Nós devemos chorar os nossos pecados. Por quê? Porque quem chora será consolado. Nós devemos ser mansos. Por quê? Porque o manso herdará a terra da promessa. Eu e você herdaremos em nome de Jesus a terra da promessa. E nós devemos ser justos, porque o justo será farto da justiça de Deus. Amém? Eu quero que você na sua casa leia todo esse respaldo bíblico, analise, avalie sua vida, faça uma autoavaliação. Todo o ensino da palavra, ele tem que causar transformação. Tudo aquilo que nós aprendemos, nós precisamos praticar. Ora, uma vez que somos modelos de Jesus aqui na terra, porque Ele é santo, nós também devemos ser santos. Vamos orar agora para agradecer ao Senhor por essa aula que eu creio que lhe ensinou muito, assim como ensinou a mim. Amém? Pai, no dia de hoje nós queremos te pedir, Senhor Deus, que nós sejamos esses bem-aventurados, como a tua palavra diz, sejamos humildes, que sejamos justos, Senhor, que sejamos mansos, Senhor Deus, em nome de Jesus. Senhor, opera o querer e o realizar de sermos, Senhor, aqueles que verdadeiramente praticam a Tua palavra, os Teus mandamentos, estatutos e juízos, que sejamos santos como Tu és santo, Senhor. E obrigado, Senhor, por esse dia tão maravilhoso, por o domingo. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Obrigado, Senhor, por esse congresso de honra que desde o sábado tem nos ensinado. Graça nós te damos uma vez mais, porque reconhecemos que necessitamos de Ti, necessitamos dos Teus ensinos, e que Teu Espírito Santo venha nos conduzir, Senhor, sob a luz da Tua palavra. É no nome e no sangue de Jesus que nós te agradecemos. Graça e paz e até o próximo domingo com a parte 2 desta aula. Deus abençoe você.